Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou psicóloga gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo das pessoas se conhecerem. Nós precisamos nos conhecer, saber em função de que nós agimos, quais as crenças que nós trazemos e conhecermos também as leis do nosso corpo, as leis do universo, para que a gente ande no caminho certo. Você pode acessar o Lourdes Possato Blogspot. Lá tem todas as informações sobre os meus livros, sobre as editoras também, lumeneditorial.com.br, boanova.net, que é onde você pode adquirir pela internet esses livros. Lá nesse blog também você vai encontrar várias matérias, vários assuntos, várias psicografias, sempre com o objetivo da gente fazer grandes reflexões para o nosso dia a dia, encontrando conforto, lenitivo e principalmente consciência. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre um tema assim, bastante interessante que me foi solicitado, que é a imagem criativa, né? Visualização criativa. Se isso é funcional, se ficarmos repetindo frases positivas, é funcional. Eu vou contar uma historinha. Uma vez, uma pessoa, um senhorzinho, ele me procurou e ele disse: olha, eu li todos os livros da Louise Hay, fiz cursos com o Gasparetto, eu conheço pra caramba metafísica, mas tudo que eu falo, que eu afirmo, não dá certo. Acontece exatamente o contrário. Eu sou muito negativo. Eu queria saber por que eu sou tão negativo e por que tudo que eu falo, todas essas afirmações positivas, não dão certo. Eu li o livro Segredo, eu boto isso em funcionamento e nada dá certo. Quer dizer, o sujeito realmente estava assim um tanto quanto perdido, ele queria entender como é que funcionam as coisas. E, gente, é importantíssimo entender uma coisa. Para concretizar algo na nossa vida, nós precisamos do que eu chamo de trindade. Pensar, sentir e agir. Não adianta você ficar falando frases positivas se no seu inconsciente você tem um monte de crenças negativas. Eventualmente, é muito comum as pessoas terem núcleos de crenças bastante negativos, onde ela reforça a autoestima dela super baixa, onde ela não se sente merecedora, onde ela não se sente com valor. Sabe aquela pessoa que se sente verdadeiramente uma coisa ruim? Um nada, um bichinho, tá? Então, essa pessoa, quando ela começa a falar as frases positivas, isso bate nos conteúdos do inconsciente, o inconsciente vem e diz: não é isso que a gente sabe, não é isso que a gente acreditou. Ao longo do tempo, nós criamos decretos de sobrevivência, como eu sempre falo, para compensar o que nos foi imposto e as crenças negativas que nós absorvemos. O inconsciente, ao se deparar com uma postura positiva ou diferente daquele programa introjetado, ele vai dizer: peraí, nós fizemos isso durante todo o tempo, mal ou bem deu certo. Quem me garante que o novo programa vai funcionar? Então, todo o processo de mudança em terapia também passa por isso, tá? É o momento em que você vai ter que decidir se você vai implantar um novo programa ou se você vai ficar com o antigo, conhecido, habitual, mas ruim. Uma pessoa que passou anos e anos da vida dela fazendo as mesmas coisas, as mesmas ações, os mesmos decretos de sobrevivência e sofrendo, e não sendo feliz, e levando patada e sendo desrespeitada e abusada pelo seu meio. Então ela precisa mudar as crenças. Vem o inconsciente e fala: mas será que vai dar certo? Então veja, justamente pela nossa sensação de bem, de não legal, de sofrimento, a gente precisa ter isso de uma maneira bem clara para nós migrarmos para o processo diferente, para o novo programa. Quer dizer, a gente desinstala um programa para instalar um outro programa, com a permissão consciente. Isso que eu tenho feito até agora não foi legal,
não está bom, me fez sofrer. Ah, então eu quero instalar o novo programa. Como? Aí entra o segredo do segredo que ninguém fala, na maioria das vezes, que é essa trindade. Não basta eu repetir frases positivas. Ah, eu sou merecedor de todo bem. Eu mereço a prosperidade. Eu me amo, eu me aceito. Mas a pessoa não está tendo atitudes coerentes, consistentes com o que ela está falando, tá? Ela diz assim aqui, eu mereço a prosperidade. Aqui dentro está falando, sei não, acho que não. Você não é bom o suficiente para merecer nada de bom. Essa é a crença básica, é um núcleo emocional que nós temos que limpar primeiro, certo? Para implantar um novo programa. O novo programa vem com frases positivas, mas ele vem com atitudes consistentes. Se eu aprendo, por exemplo, eu vou dizer, eu mereço todo o bem do mundo, aqui dentro tem que expandir. O coração tem que estar junto, dizendo, nossa, é mesmo, a gente merece sim, nós somos bons. Então, se a gente não limpar o núcleo da porcariazinha, do lixinho, para colocar o núcleo do bem, do bom, do ser que é bom por ser o que é, eu não vou conseguir implantar nada. As frases positivas, elas duram por um tempo muito curtinho. Vocês já ouviram falar desses cursinhos de incentivo e positivismo de final de semana, que a pessoa entra assim, ela emerge, tá? Tem hipnose, um monte de coisa, aí o pessoal sai de lá, nossa, voando, que legal, nossa, que bacana. 2 semanas depois ele volta à mesmice, porque aquilo não entrou, não introjetou, não passou pelas camadas que precisa passar. Então veja, autoconhecimento, gente, não é ficar repetindo frase, não é ler livro de autoajuda e dizer você é bom, você precisa vencer os seus medos, você é uma pessoa incrível, você tem potenciais. Aham, eu ouvi tudo isso, ok, mas eu acredito? Eu recebi essa informação a ponto de tê-la como um programa instalado no meu inconsciente? É isso que a gente precisa trabalhar, que é o próprio processo de autoconhecimento. Se eu tomo consciência de uma atitude e eu não mudo as atitudes, a forma de agir, eu continuo na mesma. Então eu preciso tomar consciência e mudar as atitudes. Aí as frases vão dar certo. Então, o processo de imaginação criativa, não basta eu fechar os olhos e me imaginar um campo florido, feliz, saltitante. Gente, não é isso. Eu preciso sentir aquela verdade, tá? Eu estou me imaginando, eu quero comprar um carro novo. Beleza. Então vamos fechar os olhos, relaxando e vamos colocar essa imagem na nossa cabeça. Visualize você dentro do carro novo, aquele que você quer, a cor. Esteja lá dentro, sinta o cheiro do carro novo. Aí você pega e dirige o carro por uma estrada florida e tal. Isso tem que ser sensório. Então a imaginação ativa é aquela que eu imagino de uma maneira vivificada, sensória, real. Eu sinto que é real. Essa imagem vai concretizar. É lei. A física quântica explica isso, essa lei. Tá? Nós lançamos um olhar como observador, nós modificamos o campo quântico e nós concretizamos aquilo. Nós criamos, nós somos co-criadores. Mas a gente tem que ter condições concretas e certas, consistentes para essa realização. Caso contrário, vira uma fantasia. Então, outro dia uma cliente me perguntou, qual a diferença entre uma imagem e uma fantasia? Eu sempre respondo o seguinte, gente, que fantasia, teoricamente, é tudo que está na sua cabeça e você não pode comprovar. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você fala, nossa, mas que cara de safado que tem esse fulano. É minha fantasia. Se alguém chega para mim e conta uma história sobre a safadeza do fulano, sobre o quanto ele é um cara sacana, corrupto e tal,
e me conta a história e tem provas, comprovações, eu vou dizer, nossa, a minha intuição, a minha percepção era verdade, tá? Caso contrário, é minha fantasia, eu não posso sair falando por aí uma coisa que está na minha cabeça, tá? Aí tem muitas clientes, casos interessantes, a pessoa aposta, jura de pé junto que o namorado está traindo ela. Ela imagina a cena do fulano, num outro local, com uma outra garota que ela viu, a fotografia no Face dele, o que é já sacanagem, porque ficar fuçando, né? E vai achar. Então, veja, ok, aí ela já se arrasa, porque eles devem estar juntos, ele não apareceu, ele não ligou. Isso é fantasia. Eu não sei se é verdade. Por que eu vou me consumir dentro de um pensamento catastrófico se tudo pode ser uma fantasia? Olha que legal. A pessoa estava me falando isso. O fulano não apareceu, não ligou. Eu já estava pensando que ele estava com outra num motel e por aí vai. Lá pelas 8 e tanto, o fulano liga. Olha, eu tive uma emergência. Dá pra gente sair? Ela ficou com a cara no chão, né? Ele teve uma emergência na família dele. E aí ele ligou 8 e pouco da noite para dizer, dá pra gente sair? Você quer sair comigo ainda? Então olha que interessante o tempo, o gasto de energia, o sofrimento que essa pessoa teve, porque ela ficou imaginando coisas. Então essa imaginação, essa fantasia, até segunda ordem, gente, é nosso conteúdo. Eu não posso ficar perdendo tempo com essas fantasias. E o nosso processo de autoconhecimento precisa passar por essa sacação. Eu não vou perder tempo fantasiando. Ou eu vou na fonte, tento descobrir, ou para. Ok? Porque eu até posso perguntar para a pessoa e ela pode mentir para mim. Então veja, aí nós voltamos num campo muito importante, que é o campo do sentir. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas e não a mudar as coisas. Nós não conseguimos mudar o outro. Nós não temos poder de interferir no livre-arbítrio de alguém. Nós não podemos mudar a personalidade de alguém. Nós podemos dar o exemplo, nós podemos falar, orientar, mas a gente não tem o poder de chegar lá e ficar mudando a pessoa. Mas eu posso lidar. De repente, outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, ela é uma pessoa que conheceu um sujeito que era namorado da amiga dela. Eles ficaram se paquerando, esse cara largou da amiga para ficar com ela. Aí ela chega para mim e pergunta, qual a probabilidade dele fazer a mesma coisa comigo? Eu falei, todas. Ela ficou chocada. Por quê? Uai, você conheceu o cara nessa circunstância. Então a probabilidade dele fazer a mesma coisa com você é grande. Ah, mas eu gosto dele. Tudo bem. Pode ser que ele não faça, pode ser que ele faça. Você vai jogar todas as suas fichas nisso? Ou você vai aprender a conviver com ele sem depender dele? Aí entra um outro aspecto importantíssimo no nosso autoconhecimento: dependência emocional. Eu não posso viver dependendo de alguém. Não posso. Senão eu vou dar todo o meu poder para essa pessoa e eu vou criar a minha insegurança. Como eu sempre falo, não existe gente insegura, mas existe gente que cria a própria insegurança. Vamos pensar sobre isso. Então, conclusão, né? A imagem tem uma regra, né? Imagem mais pensamento vai ter, junto com ausência de conflitos, que é o sentir que não contraria o pensamento ou a afirmação, igual pensamento concretizado, materializado. Então você vê, tem leis. Tem leis. Segue uma regra, né? Então, só fazer afirmação não funciona. Só fazer uma imaginação na cabeça não funciona. É preciso ter consistência, é preciso crer. Da mesma maneira que nós ouvimos da espiritualidade, a oração não precisa ser a oração decorada, mas a oração precisa ser sentida. Eu não posso dizer, Pai Nosso que está no céu, olhando, me preocupando, daqui a pouco eu vou fazer isso e rezando. Não, não vai fazer, não vai funcionar. Mas aquela oração que eu paro e eu me compenetro, eu entro em contato comigo, com o meu Deus interior, aquela oração vai entrar, vai ser ouvida, vai gerar paz
e vai chegar onde ela tiver que chegar. Eu vou pedir, eu vou solicitar uma ajuda e eu entrego. Saber entregar, né? Largar o controle, saber que nós temos limites, outro ponto importante desse processo de autoconhecimento. Então tá aí. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, pergunte. Se você tiver algum tema que você queira sugerir, assim interessante, enfim, para esclarecer, poste aí pra gente. Tem vários vídeos já nesse nosso canal. Eu fico à disposição. Tem o Face Lourdes Possato, tem o blog, o e-mail lourdespossato@uol.com.br. Quer dizer, não estou inacessível. Um grande abraço, fiquem na paz e principalmente com esse sentimento, com essa vontade grandiosa de reconhecer o seu valor, o seu poder. Valorizar você como o ser que você é, sem se comparar, tá? Sem se achar uma droga. E mudando aquela crença básica do núcleo emocional que está por todas, que está atrás de todas as suas dificuldades. Aos poucos eu vou ventilando esses assuntos, né? Ansiedade, medos, perfeccionismo, altos problemas comportamentais, da dependência emocional, tudo isso tem o núcleo, a crença básica lá atrás, né? No nosso inconsciente, que é como nós aprendemos a nos ver, o que nós realmente achamos que nós éramos. Então nós precisamos limpar esse núcleo para realmente tirar todo o pozinho, a lama do grande diamante que realmente nós somos. E nós valemos pelo que nós somos. Pense nisso. Grande abraço